vamos dar uma olhada nas tretas adolescentes. A internet tá parando agora com os adolescentes do TikTok, tudo... Então hoje nós vamos saber tudo sobre a Liz Macedo, Antonella Braga, as outras lá, NPC. Ah, mas eu não conheço a Liz Macedo. Então fica aí no vídeo que você vai conhecer. Eu acho que essas brigas aí da internet, elas são muito boas. Ah, essas tretas adolescentes me lembram a minha época. Meus amigos na adolescência, a gente não brigava nada. Meus amigos homem. Agora, minhas amigas mulher, cara, toda hora. Uma hora você tava de um lado, outra hora você tava do outro. Você ficava, mano, eu só... relaxa um pouco. Bom, pra você que não entendeu absolutamente nada da parada, já faz um tempinho que a nossa querida Antonella Braga tá se sentindo meio excluída, tá ligado? Inclusive teve uma história que ela queria comer o nuggets, aí as meninas pediram nuggets, e aí falaram, pô, pra você não, querida. Sei que diz que ela ficou triste, assim, né, pá? Beleza, passou alguns meses, aí elas foram lá pra um projeto, uma casa de influenciador digital, não entendi também que porra é. Aí diz que a Antonella tava meio assim com o Bex. O Bex é o namorado da Liz Macedo, né? Diz que ela estava meio... se xixemelando. A Liz Macedo ficou com ciúme. Aí o que pega? A Liz Macedo foi lá e começou a excluir mais ainda a Antonella Braga. Aí a Antonella Braga já tava se sentindo excluída, ficou, ah, pá, vocês estão de sacanagem. Aí, só que daí a Júlia Pimentel também entrou na briga, falando que ela tinha um ficante e que a Antonella também deu em cima do ficante dela. Ou seja, a Antonella Braga era meio metalelequinha, assim, né? Diz que. Só que daí a Antonella Braga falou, ah, nada a ver isso aí, vocês estão chapando. Aí diz que a mãe da Liz Macedo ficou braba também. Aí a Antonella, no final da viagem, foi dar um abraço assim, cada pessoa foi abraçar a mãe da Liz Macedo. A mãe da Liz Macedo falou, sai fora. Agora, tem várias versões da história e nós vamos ver o pronunciamento das duas queridas aqui. Aí tem uma outra parada também. A Liz Macedo tem um melhor amigo chamado Michel, e aí com o amigo Michel ela fica toda... ela fica pá. E aí diz que isso também foi um pouco paia, né, da parte dela. Mas eu não quero aqui também querer ficar metendo picuinha, não. Vamos ver todas as paradas aqui. Ah, agora eu virei fofoqueiro mesmo. É, tô desempregado. Ah, tô procurando aqui, mas também eu postar um vídeo por segundo. Júlia Pimentel acabou de fazer um pronunciamento, então vim aqui me pronunciar também. A Júlia Pimentel falou que durante a viagem do primeiro squad... Júlia Pimentel é amiga da Liz Macedo lá, que era do ficante, entendeu? E que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. Realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca. Aí, ó, tão inventando. Por isso que eu digo, tudo tem dois lados, até o cu. Por que vocês assistem meu canal? Interesse no Cauã, eu nunca quis ficar com ele. Aí, ó, o Cauã é o ficante da Júlia Pimentel que diz... Vocês entenderam? Nunca quis ficar com o Cauã. Inclusive, eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, então não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto ficar com o Cauã em nenhum lugar. Aconteceu também a situação do Nuggets, que eu tava querendo ter uma crise de hipoglicemia, que eu tava passando mal, precisava de comida, deu aquele bafafá todo, e ela não me pediu desculpa. Aí, ó, a situação do Nuggets que eu falei pra você, ela ainda tava precisando comer o Nuggets. Mas que amiga de... desculpa, ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa, e fiquei super chateada. Eu queria deixar claro que eu sempre acolhi a Júlia. Ela entrou na minha escola esse ano, a escola que eu estudava desde o ano passado, e ela veio me falar assim que ela ia entrar, que ela tava super insegura, que ela tava com medo, e eu acolhi ela. Ela me perguntou se eu poderia ir fazer companhia no primeiro dia de aula. Eu falei que a gente poderia ir juntas no primeiro dia de aula, que eu faria companhia pra ela, e foi o que eu fiz. Depois do negócio do Nuggets e dela ter tido, sei lá, ciúmes ou insegurança em relação a mim, a gente voltou pra aula normal e tava tudo normal, a gente se falando direito, tudo seguiu normal. Enfim, depois de toda a situação do Nuggets, eu peço perdão por dar risada, mas é engraçado ela falando... Não, a situação do Nuggets... Eu não fiquei diferente com ela por causa daquela situação. Eu perdoei minha mãe não tendo me pedido desculpa e continuei normal, porque eu não queria que ficasse um clima estranho entre a gente, até porque a gente na mesma área, a gente estudava na mesma escola e, enfim, eu desconsiderei o que aconteceu. Foi dando tempo e, infelizmente, eu fui percebendo que a Júlia não tinha atitudes tão legais comigo. Eu falava com ela, ela revirava o olho, eu chegava perto, ela parecia que eu não gostava muito, coisas desse tipo. Ela não tinha um olhar muito legal pra mim. Durante o pronunciamento da Júlia, ela falou que outra pessoa, uma nova integrante... Então, peraí, então a Júlia Pimentel também tem um pronunciamento. Ah, mas agora
Desculpa, Julia Pimentel, mas eu tô com preguiça. Beleza. Então já nós estamos entendendo aí que o pessoal tá dando umas mentiradas aí, né? Agora vamos ver o pronunciamento da Liz Macedo. Coitada, ela tava com 8 milhões, agora tá com 7,5. Perdeu 1 milhão já. Vocês estão se descontrolando, gurizada. Mano, falo isso, não acha que eu tô passando pano pra atitudes erradas, não é essa parada. Mas é porque vocês têm que lembrar que, eu não é uma pessoa 100% madura que vocês estão lidando com, entendeu? No fundo do coração, não acredito que a Liz Macedo seja uma pessoa do mal. É aquilo, às vezes você anda com umas companhias meio cringe. Mas eu vejo hoje, mano, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande, no geral, de não só de perdoar, mas de não crucificar as pessoas, tá ligado? E de novo, não achem que eu tô passando pano, não, eu não acho certo o que a Liz Macedo fez. Não acho certo nenhuma dessas paradas. Acho sim que elas sacanearam muito, mas tem que lembrar que do outro lado tem uma pessoa. Então isso é uma parada que nós tem que ficar sempre de olho. Olá, Morex, meu coração. Gente, como vocês estão? Eu acho que as coisas fugiram um pouquinho do controle, então... Você fugiu, né, Liz Macedo? Então, eu queria vir aqui conversar com vocês. Eu sempre fui muito aberta aqui nos meus vídeos e eu sempre falei sobre muitos assuntos. Então, o que eu peço pra vocês é que vocês estejam abertos pra ouvir o meu lado da história. Porque... Com certeza, vamos lá, vambora. Cada história tem mais de um lado. Durante a vida, a gente vai ter desentendimento com várias pessoas. A gente não é obrigado a gostar de ninguém, mas a gente é obrigado a deixar as coisas resolvidas. E às vezes é importante a gente deixar o nosso orgulho de lado. Então, no último desentendimento que eu tive com a Antonella, na situação do podcast, eu pedi desculpa pra ela, mas eu também falei pra internet. Eu falei pra vocês não atacarem ela. Eu já tinha... Então, essa situação do podcast é o seguinte, a Liz Macedo foi no podcast e revelou que ela tava enciumada por causa de uma amiga. E essa amiga, no caso, era a Antonella Braga. E o clima ficou completamente normal. Quando a gente chegou no squad, eu falei com ela, eu cumprimentei ela, mas o que aconteceu? A gente optou, ambas as partes, por não conversar. Pra quem não sabe, toda essa situação aconteceu no squad. Foi uma viagem que a gente fez com vários influenciadores e não foi a primeira vez. Essa foi a segunda edição. Então tinha muita gente ali que eu já conhecia, gente que eu era amiga, mas também tinham pessoas que eu ainda não conhecia, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ali. Os influenciadores nunca me chamam pra essas paradas, mano. Não sei se é porque eu sou um pouco underground, mas, mano, nunca fiz nada com outro influenciador. Nunca fui em rancho de nada, nunca fui em nada, mano. Então eu optei por gravar com pessoas que tinham a mesma vibe que eu, que estavam pensando igual a mim, e pessoas que estavam na mesma vibe durante a viagem. Até aqui tá suave, né? Não cabe a mim falar sobre os outros, cabe a mim falar. Agora, se elas estiverem excluindo ela mesmo de sacanagem, aí é outra história, né? Falar sobre mim. Então, assim, gente, eu e a Antonella, a gente já viveu várias situações juntas, a gente já conversou sobre diversas coisas, mas o mais importante nesse momento não é ela querer ou não ser minha amiga, é a gente ser pessoas profissionais, porque querendo ou não, a internet é a nossa profissão e a gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente posta. Já tiveram diversas situações que eu vim aqui e eu defendi a Antonella, e eu não entendo porque nessa oportunidade ela preferiu ficar quieta. Eu só queria terminar esse vídeo dizendo assim, Antonella, se ficou qualquer situação que pra você está desconfortável, se você não está feliz, eu estou disposta a conversar sobre isso. Eu estou aqui aberta a conversar, mas reforçar pra vocês, gente, na vida nunca vão existir vítimas e vilões. Existem ações que geram reações. Eu também acho legal mostrar pra vocês, gente, o grupo do squad. Como vocês podem ver aqui, ele tem 35 membros. Eles têm mais membros dos que de fato estavam presentes ali na viagem. E do que se... Chamaram os caras que nem foram e eu, vocês caras. Que desse grupinho aí, a única pessoa que acho que me conhece é a Sossô Careca. Não, a Sossô Careca me segue, mas, mano... Acho que ela seguiu sem querer. Esse grupo não era só da parte, de fato, profissional. Não era só da parte e trabalhos. Eles mandavam pra gente a programação do dia. Tipo assim, lugares que a gente ia, se a gente precisava marcar alguém. Eles perguntavam o que a gente tava achando da viagem. Mas também, depois da gente ter feito a programação do dia, sempre aconteciam resenhinhas ali no quarto, que a gente ficava nos quartos. Mas isso deve ser muito legal. Conversas, a gente tinha principalmente isso. Gente, venham, onde vocês estão? E aí a gente falava pra todo mundo se reunir. E aí era da escolha das pessoas, delas irem ou não. Mas tava o tempo inteiro todo mundo sendo convidado pras coisas. E da mesma forma que o primeiro squad foi totalmente pensado em cada um e foi algo muito legal e muito organizado, o segundo squad também foi isso. E vai das pessoas se entregarem a esses projetos e se esforçarem para esses projetos. O que eu não acho que faz sentido é você colocar o primeiro squad como algo muito incrível e o segundo como algo horrível, porque isso não aconteceu. Não tiveram mudanças, não teve falta de organização. Mas isso não... agora eu dei uma entendida melhor aí na parada. Oi, Daily. Não sei nem se eu fazendo esse vídeo no meu Daily, mas enfim, gente, vocês já sabem aí tudo que tá rolando. Vocês já sabem, né? Mas é um narizinho empinado do cara. Opa, me perdoa. Fala adolescente, tem um ano mais... Um ano...
Tô com sono, velho. Tem 1 ano a menos que eu. Enfim, tá rolando vários boatos que determinada pessoa foi excluída na viagem do squad, foi isso, foi aquilo. Eu entendo todos vocês que veem essa situação de fora, mas vocês não sabem o por trás, vocês não sabem os motivos disso. E como eu levo a minha vida pessoal, problema, briga, discussão, tudo muito em off, vocês acabam não sabendo o que tá rolando. No primeiro squad foi uma viagem incrível que a gente fez com os influenciadores e tudo mais, só que no meio desse squad rolou uma situação. Todo mundo sabe muito bem a relação que eu tenho com o Cauã, e eu deixo isso muito claro pra todos vocês e pra todos os meus amigos também. Eu acabei discutindo com ele um dia lá na viagem do último squad, enfim, eu tava muito chateada, eu chorei demais no banheiro lá do parque. E acabou que uma determinada pessoa estava comigo no momento que eu tava chorando, ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. Essa determinada pessoa diz que é a Antonella. E à noite, essa mesma pessoa fez o seguinte comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Bah, isso ela já falou que é mentira aí, ó. Gente, fala sério, a pessoa me vê num momento completamente vulnerável. E aí, ó, mas daí ninguém mais acredita, porra. Odeio histórias que não tem uma conclusão final. Não, peraí. Mãe da Antonella. A mãe da Antonella falou umas paradas. Eu vim aqui falar sobre elementos básicos que, ao meu ver, não precisariam ser falados, haja vista que são. Porém, claramente, algumas pessoas ou não têm conhecimento sobre eles, ou se esqueceram sobre os mesmos. Nunca diga os mesmos. Ah, não sei o que lá, esqueci meu chinelo e lavaram os mesmos. Tá errado, viu, pessoal? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele fala que todo e qualquer adulto tem o dever de proteger, promover e garantir o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Aí você arrebentou, é isso mesmo. Da mesma maneira que isso inclui, presta bastante atenção, que isto inclui a proteção contra todas as formas de negligência. Ah, é mesmo. Tô gostando, tá falando. O ECA, ele foi amplamente e totalmente desrespeitado por uma senhora, mãe e mulher para com a minha filha, Antonella. Ó, minha teoria, tá? Porque assim, ó, a gente nunca vai ter certeza do que aconteceu. Mas minha teoria, a Liz Macedo chapou mesmo. Foi meio paia mesmo as atitudes dela, né? E aí, só que tem uma parada aí, né? Como a própria Antonella falou, né? Como eu tava falando na minha teoria lá. Talvez a Antonella tenha sido meio pick-me mesmo, com o Bex, que é o namorado da Liz Macedo, se pá. Mas será que foi proporcional essa reação aí? De apagar o vídeo, que assim, ó, começaram a atacar a Antonella, aí ela foi lá e apagou o vídeo que ela fez defendendo a Antonella. Que são amigas, sabe? É uma tentando puxar pro outro, sabe? Eu não achei legal, não. Mas é aquilo, gente. Certeza, 100% absoluta do que aconteceu, nunca teremos, beleza? Então, pra tudo na vida, sempre tenha na sua cabeça que você nunca vai ter 100% de certeza do que aconteceu. Por mais que você ache uma parada, por mais que você tenha uma linhagem de pensamento, você tenha uma certa conclusão, 100% nunca vai ser, mano. Então, você tem que ter uma análise, mas você tem que ter o bom senso de saber que 100% nunca vai ser. Entendeu? E bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu gostei, se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Então é isso, e fá!